Eu expliquei aqui, talvez não tenha chamado a atenção, como funciona as obras que estão no PAC. Nenhum ministro setorial, portanto, o ministro Paulo Sérgio também não teria, tem competência, tem poderes para colocar qualquer despesa nova no PAC ou retirar qualquer coisa que está no PAC. O ministro setorial pode no máximo, sugerir. Quem define o que entra ou sai do PAC é o grupo gestor do PAC, composto pela Casa Civil, Planejamento e Fazenda. E, em última análise, isso é apresentado ao presidente da República, aquela decisão, aquele aumento de dinheiro para o PAC ou saída de dinheiro do PAC, ou a troca de uma obra por outra. Então, nem o DENIT, nem o Ministério dos Transportes tem competência para colocar coisa nova como despesa, nem retirar o que está colocado no PAC. Quem decide é o grupo gestor do PAC, pelo menos era assim que funcionava na minha época, nos dois períodos em que fui ministro do presidente Lula. Em relação ao que aconteceu no governo, eu também fico me perguntando, eu fui convidado para corrigir essa distorção, é o que eu imagino. Quando eu identifiquei a distorção, fui corrigi-la. É verdade também que a presidenta não conhecia isso com profundidade. E ela deve ter tomado um baita susto quando viu o que isso representava e o que isso significava em dinheiro. Porque, como eu que saí do Ministério para ser candidato ao governo do Amazonas, a Dilma também saiu para ser candidata a presidenta da República. E quando ela foi a mãe do PAC e eu um dos filhos do PAC, ela conduziu com competência, com equilíbrio, de forma a transformar aqueles dados em realidade. E é o que não se vê hoje. Posso citar alguns exemplos. O Blairo Maggi, que está aí, senador do Mato Grosso, a travessia lá de Cuiabá não tem dinheiro no PAC, 350 milhões, como está prometido. A 381 lá de Minas Gerais, onde está o Clésio Andrade, que você batalha tanto por ela, vive brigando. Esse dinheiro foi para onde? Me permita. Ele não tem. Não tem, só tem parte do dinheiro. A 381, por exemplo, tem pouco mais de 1 bilhão lá, ela vai custar 4 bilhões. Tem alguma região do Brasil que foi privilegiado com esse aumento de quase 20 bilhões? Ou algum estado do Brasil? Eu comecei a fazer o trabalho e concluí só tinha concluído o trabalho da região norte e da região nordeste. E afirmo que em nenhum momento eu estava tratando, nem o governo estava tratando de superfaturamento ou de coisa que o valha. Sim, mas esse valor que foi incrementado, ele foi... Onde é que se gastou isso prioritariamente? Quer dizer, Vossa Excelência acabou de dizer, não foi em Cuiabá, não foi em Minas, foi onde? Da mesma forma que a presidenta não conhecia em detalhes, certo, eu não cheguei nos detalhes para dizer exatamente onde se gastou mais e em que estado se gastou mais. Eu iniciei o trabalho porque eu tive que fazer... Mas Vossa Excelência disse que onde não foi em Cuiabá, foi em Minas. Citei 2 obras, mas muitas outras obras têm o recurso para serem executadas lá em Minas Gerais. Então, assim, a presidenta conduziu o PAC no governo do presidente Lula com muita competência. E eu queria aproveitar esse momento para fazer uma sugestão à presidenta. Pessoa que eu gosto muito, que é honrada, que é correta, que é direita, que tem boa intenção, que certamente vai conduzir esse país para um lugar melhor. Presidenta, tome para si a responsabilidade de corrigir esse PAC, para que ele volte a ter credibilidade, como a senhora fazia quando foi ministra da Casa Civil. E é fácil de corrigir, porque a senhora conhece isso com profundidade. Eu não estou falando de desvios, de safadeza, de coisa errada. As coisas erradas, elas têm que ser corrigidas. Quem fez mal feito tem que pagar por isso. Se está errado, se roubou, tem que ir para a cadeia. Eu criei como ministro dos Transportes a Instrução Normativa 001, elogiada com acordo do Tribunal de Contas. Basta ler a instrução normativa, colocar em prática, que põe quem roubou na cadeia. Como é que pode atribuir a um ministro do Estado uma medição de uma obra, por exemplo, na 364, lá do Acre, do nosso querido Jorge Viana, se quem vai fazer a medição coloca dinheiro a mais? Como é que você vai verificar isso? A instrução normativa diz que quem assinou, que quem atestou que a obra existe, tem que pagar, tem que devolver o dinheiro e tem que ir para a cadeia.
Não era isso que eu estava procurando. Eu estava tentando adequar o orçamento que existia à necessidade de execução de obra do país.